aqui, vocês podem ver aí dois nomes, né? Realismo e naturalismo. Quer dizer que nós vamos tratar de dois movimentos literários? Sim, porque um faz parte do outro. Eu diria que o naturalismo, ele vem no esteio do realismo, ele é um braço importantíssimo, né, do realismo. Então, há duas configurações, o realismo e o naturalismo. E há duas figuras marcantes que abrem esses dois movimentos no Brasil. O tão famoso, querido, um dos mais amados escritores, o Machado de Assis, né? Que, com a sua obra, em 1881, A Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma das obras que eu mais gosto do Machado de Assis, ele cria e rompe de uma maneira tão criativa na narrativa com a ideia de um personagem morto. Veja só, um personagem que morreu, ainda narra a sua morte, é fantástico. Para a época, uma revolução, né? O personagem morre, narra a sua morte, e ele é que narra a sua história. Ainda com muita ironia, né? E extrema ironia e autocrítica, porque ele vai se criticando também e vai conversando com o leitor. Então, Machado, ao lançar o Memórias Póstumas, ele rompe barreira e lança o realismo. Na manifestação literária, cria uma outra forma de apresentar o protagonista. O protagonista conversa com o leitor. Isso é uma novidade, né? Então, Machado com Memórias Póstumas, Memórias Póstumas, depois que morreu, né? O tal do Brás Cubas, que depois a gente vai descobrir, né? Por que Brás Cubas, e, enfim. E o Machado de Assis, ele foi um grande admirador, também não posso deixar de falar da literatura portuguesa. A literatura portuguesa tem um peso absoluto, mais até do que a francesa, para os autores que nós vamos tratar, e mais especialmente Machado. Um autor de peso que influenciou profundamente não só o Machado, mas depois, até a minha geração também foi influenciada por ele. Eu li todas as obras do Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, né, o realista português, influenciou profundamente a nossa cultura, os nossos intelectuais. Mas o Eça, ele fez algo que o Machado também fez aqui. Ele fez uma crítica social ácida, irônica, contra os burgueses na época. Por quê? Porque os burgueses cresceram como classe social, né? Já no romantismo, os burgueses foram se estabelecendo, a classe privilegiada, né? E o Eça de Queiroz tem obras que ele é profundamente crítico, ele mata a sociedade da época, né? E o Machado acompanha um pouco sabe, esse olhar do crítico do Eça de Queiroz. Então, o nosso Machado de Assis, ele tem uma importância fundamental, ele e o Aloysio Azevedo, que eu vou falar na sequência, rompendo, né, os ideais, mostrando a sociedade hipócrita, mentirosa, aproveitadora, preconceituosa, elitista e vamos por aí, de maneira muito objetiva e já mergulhando no aspecto psicológico dos seus personagens, né? E aí a obra máxima do Machado, no aspecto de elevação
psicológica dos personagens é o Dom Casmurro, com a famosa Capitu, com seus olhos de ressaca, né? Que é uma das frases mais conhecidas da literatura, a Capitu com seus olhos de ressaca. Então, na obra Dom Casmurro, o Machado mergulha profundamente nos aspectos sombrios, não só sombrios, mas ali a obra termina de maneira um pouco sombria, né? Nebulosa. E ele também ali é muito original. Por quê? Porque ele deixa a dúvida, a pulga atrás da orelha. Ele não soluciona a situação. É o olhar dele, olhar psicológico dele, né? E os sentimentos. Então, é uma das obras mais estudadas, o Dom Casmurro. Por quê? Porque é uma obra não solucionada. Você pode ter diferentes conclusões. Aliás, há vários estudos literários, né, falando sobre a importância desse não desfecho da obra genial, o Dom Casmurro, que vem na sequência do Memórias Póstumas. Bom, depois eu falo mais sobre o Machado e apresento um pouquinho, que é bem importante a história do Machado, que foi um negro que nasceu numa favela do Rio de Janeiro, né? E depois tentaram deixar ele mais branquinho, e agora com o movimento negro, ele voltou a ser negro, o Machado de Assis. Então, bom, vamos avançar um pouquinho. Aí temos um segundo momento dentro do realismo chamado naturalismo. E quem inicia esse movimento com muita força? O Aloysio Azevedo, né? Então, vocês podem se situar na época, olha só, o Machado viveu entre 1839, né? Então, a sua obra Memórias Póstumas, né? Está indo para o final do século XIX, né? Legal. E aí surgiu a Luísa Azevedo, que é um pouquinho mais velho só que o Machado, e lança a obra O Mulato. Foi um impacto profundo essa obra. Essa obra é uma das que mais tem diferentes capas, versões, que depois eu até curiosamente eu vou mostrar, tá bom? Porque é impressionante a diversidade de versões que tem na capa do livro O Mulato. E essa obra, ela também ela é muito pioneira, porque ela mostra de maneira naturalista, real, verdadeira, o protagonista sofrendo seus muitos preconceitos sociais e as suas dificuldades reais numa sociedade ainda escravocrata, né? Não podemos esquecer, porque 1881, que o Machado lançou, né? E 1881 também o Mulato, nós ainda estávamos numa sociedade de coronelismo, né? E de escravos. Então, o preconceito era profundo. Então, imagine que interessante, não posso deixar de destacar, antes de mudar a página, que eu ia me esquecer. 2 autores mulatos. Quer dizer, a Aloysio Azevedo era mais branco mesmo. O Machado de Assis era mulato para o negro, tá? Então, aí a capa do Mulato, durante muito tempo, apresentava só a cara do autor Aloysio Azevedo, que era mais branquinho. Depois começou a surgir, né, na capa o negro, enfim. Tudo isso também em contexto da época, né? E aí também vamos falar aqui no período do realismo, numa obra que é uma das mais polêmicas que já surgiu na literatura brasileira. Depois eu falo um pouco sobre ela. A obra que eu vou falar é mais a polêmica em si, o que tratou, do que o seu valor literário. Mas vamos lá, né? Aqui é um pouquinho sobre os ideais românticos que eu havia falado, né? Então vamos passar um pouquinho. E o realismo, que foi exatamente, né,
contrapor os valores do romantismo. E isso aconteceu no século XIX, para a gente se situar aí no tempo, tá bom? Então, vamos lá. Memórias póstumas eu já falei. Aí, queria mostrar aqui o que eu tinha comentado com você sobre a influência do velho continente que é chamado Europa, né? Que influenciaram o movimento. Dentre eles, olha, Gustave Flaubert, francês, né? Com a Madame Bovary. Essa obra escandalizou a sociedade na época. Foi o primeiro livro que eu li, tá? De literatura, de um clássico da literatura europeia, e, de fato, eu penso que para a época era bastante escandaloso uma mulher que traía o marido, mentia, era agora me fugiu a palavra, mas ela tinha uma habilidade em mentir e prazer em mentir. Tudo isso descaradamente. Ou seja, não era mais aquela mulher ideal do romantismo, né? Ao contrário, começa a mostrar facetas da mulher e do homem assim um pouco de arrepiar para a época, né? O Balzac também, né? Ambos da França, olha só. E aí vem os dois portugueses que foram os que mais influenciaram os nossos intelectuais, Antero de Quental e Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, ele influenciou profundamente até as gerações pós-Clemir aqui, pós-professora. Por quê? Porque nós nos formávamos lendo os clássicos, tá? E, às vezes, para chegar na literatura brasileira, o percurso era a literatura francesa, né? Alemã, inglesa, mas sobre portuguesa, né? Sobretudo essa de Queiroz. Então, sempre um movimento traz autores que são influenciados por outros e ele mesmo influencia outros, e assim vai. É uma corrente natural, né, de expressões humanas, artísticas, e aí que se influenciam. Então, o realismo em Portugal, ele tem um enfoque em combater o romantismo, né, daquela sociedade idealista, e ataque profundo à burguesia, à igreja, ao clero e à monarquia. Ah, será que os nossos brasileirinhos também fizeram isso? Fizeram, Felipe. E aí eu volto de novo ao Machado de Assis, ao Dom Casmurro. Dom Casmurro, o protagonista quem era? Um seminarista. E mostrando que na sociedade, para a família ter importância social, tinha que ter um médico, um padre e um doutor. Tá? Eu diria que na sociedade atual só saiu a questão religiosa, porque continua a importância de ter um doutor em direito e em medicina nas famílias brasileiras, certo? Esse padrão ainda continua, só que nós retiramos o padrão religioso, que aí vem o clero. Então, o Machado, na sua obra Dom Casmurro, ele é também irônico e ele faz, nas entrelinhas, uma crítica a essa mordaça que traz a questão religiosa para os rapazes que eram escolhidos para se tornar padres e não queriam ser como Bentinho. Uhum. Bentinho era apaixonado, se tornou padre, deu confusão, largou e foi se casar com a Capitu, certo? Então, tudo isso envolve uma profunda crítica da religião na época, a ironia, a hipocrisia da Igreja Católica, tudo isso, tá? Então, os romances realistas, eles têm esse foco de crítica social profunda. O
romantismo não. O romantismo é ideal. Ideal. O ideal máximo do romantismo foi, que todo mundo gosta, tá? Todo mundo tem um quê de romântico? A escravizaura. Escravizaura. Olha, a escrava, o senhor se apaixona, aquela história toda, não é? Enfim. Isso já não acontece no realismo, né? O realismo já tem outra faceta, começa a mostrar outra coisa. E aí é o espaço, né, da ciência, como eu te falei. A ciência é a força da ciência na sociedade, com as muitas invenções que começaram a beneficiar a sociedade e as pessoas, né? As muitas máquinas e a revolução industrial. Então é isso. Aí queria mostrar um pouquinho algumas características, eu vou andar aqui um pouquinho, porque aqui está mais resumido, tá? Algumas características que retratam bem o período realista e naturalista também, né? Então, é um movimento que demonstra a realidade da maneira mais verossímil, mais real e verdadeira possível. Então, oposição, claro, aos ideais românticos, lógico, certo? O retrato fidedigno, real, verdadeiro da realidade, nada de ficar lá passando um douradinho, um rosinha, né? Busca do objetivismo, então nada de ficar procurando palavras muito simbólicas, não, 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 algo que todo mundo compreenda, tá? Seja muito claro. E aí começa a entrar também a linguagem coloquial nas obras, é importante falar isso, a linguagem da rua, como o Cortiço. O Cortiço é uma obra incrível que eu recomendo a todos, aliás, o realismo é um dos períodos que eu gosto muito, né? E o Cortiço, especialmente, porque ele tem uma linguagem que traz gírias, traz contexto de gíria, traz contexto de rua, né? Nosso contexto real, bem objetivo. Cientificismo e materialismo. É um momento em que as pessoas estão começando a se preocupar muito mais, aí eu acho que começa também o capitalismo muito fortemente, né, a se estruturar, as pessoas começam a se preocupar com a matéria, o que tem, corpo também, matéria, né, e o materialismo na ciência, né, através do positivismo, Descartes, empirismo, tudo isso. Também traz a veracidade, novamente, verdade, né? Verdade da época. Alguns romances beiram até a linguagem jornalística, né? Sim. A preocupação da realidade. E contemporânea, ou seja, do momento. O que está acontecendo no momento? Então, eu vou buscar me inspirar nisso. Linguagem descritiva, descreve com detalhes o lugar, né? Mas não com aquele idealismo do romantismo. Não, não, não. Descreve verdadeiramente. Então, são obras que também eu julgo muito adequadas para adaptação. Por isso, depois, no final, eu vou mostrar que praticamente todas as obras que aqui aparecer, elas estão no cinema, já foram filmadas, né? E esses elementos descritivos reais ajudam muito na montagem, né, da obra, de você contextualizar, criar até a imagem real da cena. E também outra coisa que já começa a acontecer no romantismo e que chega com mais força no realismo, temas urbanos, as escolhas de temas da cidade, né? O nosso José de Alencar já usava bastante temas urbanos, né? Só que muito romântico, idealizado. Então, a senhora, o romance do José de Alencar, a senhora, é uma prostituta de classe alta, chique, certo? Mas imagina, a senhora, olha, tinha que ter uma, né?
tinha que apresentar a personagem com respeito para que ela fosse respeitada e lida. Então, romance urbano. E aí, o realismo vem mergulhar total nos romances urbanos, sociais e cotidianos. Também, a crítica aos valores burgueses da sociedade estabelecida já desde o romantismo, né? As diferenças de classes sociais que a gente sempre teve, mas que aí os burgueses, quando nós falamos burgueses, são, em geral, os comerciantes que tinham o domínio da circulação de mercadoria e dinheiro, e eram os que também tinham cultura. Não podemos nos esquecer que não estamos mais na monarquia, portanto, não são reis mais que patrocinam obras, e sim os burgueses, certo? Então, o realismo vem criticar fortemente os burgueses e as instituições sociais. Então, personagens comuns, né? Não idealizados, o que eu comentei, aprofundamento psicológico, e romances de caráter documental. Então, características gerais do realismo e também do naturalismo, mas aí eu mostro logo mais o contraponto do realismo com o naturalismo juntos, tá bom? Vamos em frente. Tá tudo bem? Eu estou aqui falando, Felipe. Tá tudo certo, tá perfeito, Clê. Tudo certo? Só mais uma coisinha que eu quero aqui mostrar, de contexto da época, que é super importante. O que estava surgindo na época ali, na sociedade, influenciando as cabeças, né? As novas teorias científicas, né? Então, vamos ver, mais ou menos, o Comte, o filósofo socialista, com o seu positivismo, em que ele vê na ciência, no materialismo, o grande progresso, a tal da história do progresso da sociedade. Tá? Aparece o comunismo, com Marx e Hegel. Algumas começa a surgir a semente do que depois vem, né, aparecer como obra muito conhecida dos dois. A teoria evolucionista do Darwin, que revoluciona definitivamente a sociedade, cria um outro paradigma. Não é mais só Deus que cria o ser humano e o mundo, né? O Darwin vem mostrar outra teoria que vem contrapor a questão religiosa. Então, é um choque no momento, né? E o determinismo, que aí, na psicologia, atua profundamente. O determinismo do comportamento humano, né? E aí, esse determinismo, depois ele é desenvolvido e chega na pedagogia. E muitos educadores, né, desenvolvem muitas teorias através das teorias comportamentais do determinismo. Então, eu acho que esse contexto é absolutamente fundamental para poder entender, né, esse período. Então, a crítica aos burgueses, tudo isso, aprofundamento psicológico dos personagens. Agora eu vou. Então, como eu estava dizendo, no contexto de produção de um autor, ou de um grupo, ou de um movimento, sempre ele está inserido num contexto social da sua época, né? E eu havia falado sobre os centros urbanos, né? Os romances que começam a mostrar muito da realidade das cidades mais desenvolvidas na época, né? E contrapõe muito também a riqueza com a miséria. Então, já começa a mostrar essas diferenças de classes sociais. As diferenças começam já a aparecer no realismo. Esse crescimento desordenado, meio desorganizado dos centros urbanos brasileiros, a mudança radical dos meios de comunicação, porque aí aparece a imprensa também, né? Como o Machado de Assis, a história dele é muito interessante, que ele começou
como tipógrafo, né? Numa editora, no jornalismo, né? Então, os meios de comunicação eles começam a tomar força. Isso ajuda muito também a toda a transmissão das obras começa a mudar, né? E aparece a Revolução Industrial, como eu te falei, e a Revolução Industrial ela definitivamente muda o paradigma social. Muda o paradigma social mundial. Nós começamos com a Europa e depois a Europa acaba por influenciar os outros países, né? Que já estão também no processo de globalização inicial, né? Então, é isso. E o realismo corresponde a essa necessidade. Na verdade, é isso, né? Sim. Também o capitalismo, como eu te falei, é aquele momento que toda a sociedade começa a se preocupar com o progresso, bem-estar, as máquinas aparecendo no cotidiano humano, a massa operária, os operários começam a surgir, né, como padrão social, salário. O fato da Revolução Industrial ter trazido salário mudou a configuração econômica e aí o capitalismo toma força, muita força. Tá? Então, mostrei para você, né, o Flaubert, na época, né, com as suas obras importantes, o Émile Zola, em Portugal, os principais que movimentam, né, e que revolucionam. O Eça de Queiroz, ele fez uma obra tão forte, e a gente tem uma mais ou menos similar, que logo mais eu vou falar sobre ela, A Carne. O Eça de Queiroz lançou O Crime do Padre Amaro, e essa obra foi um escândalo que foi proibida até na minha adolescência. Essa obra eu li escondido na minha adolescência, ainda era proibida. Eu tenho mais de 60, mas para você imaginar o quão forte, né, algumas obras eram para o contexto da época. Então, no Brasil, a abolição da escravatura se dá em 88, né, e a República em 89. Então, Sim. esses nossos autores, eles estão vivendo toda essa transformação. E é lógico que a produção deles vai espelhar exatamente essa transformação social. Opa, aqui, eu queria mostrar, né? Não é bem uma diferença, mas eu acho que elas se complementam, né? Esses dois movimentos. Preciso tomar uma aguinha. Então, nós temos o realismo e naturalismo, né? Retrato fiel do personagem, para o realismo, lentidão narrativa. A gente observa muito isso em Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Interpretação do caráter. Então, em relação à materialização do amor, eu estava aqui lembrando agora a personagem do Brás Cubas, novamente, né? Ele começa a sua vida amorosa com prostituta, ele se apaixona por uma prostituta, inclusive gasta tudo que ele tem, né? Comprando joias para ela, super apaixonado, enfim, olha só, né? Já não é mais aquele amor ideal. O Brás Cubas não quis casar, tá? Por ele podia ficar com a relação. Agora me foge o nome da personagem com quem ele se relaciona, a prostituta, que se aproveita, lógico, né? Enfim, para mostrar que materializa o amor carnal, né? Total. E também na obra do Aloísio, isso está muito presente, e pensando na materialização
não só do amor, mas do próprio corpo, aí a gente tem a obra que vai mais para o naturalismo, que é a carne, matéria, desejo, tesão, sexo, né? Então, também aparece o determinismo e relação entre causa e efeito, que aí tem tudo a ver já com o desenvolvimento da psicologia, Freud pelo ar aparecendo, né? Assim, os primeiros lampejos de um mergulho no psicológico do personagem. E começa a aparecer também aquele lado obscuro dos personagens protagonistas, né? Então, a veracidade, como eu falei, e os detalhes específicos reais. Aí o naturalismo, ele tem uma visão determinista, científica e mecanicista do homem. Cientificismo, então, o naturalismo gosta de explorar, né, o empirismo, né, dos seus personagens no contexto, né, da vida deles. Personagens patológicas. Bom, as patologias já começam a aparecer no realismo, tá? Que hoje a gente fala muito, né? Patologias. O Sim. Machado de Assis fez uma obra também, que agora me recorda a questão patológica, que eu amo essa obra, O Alienista, né? Que eu vou falar daqui a pouco também. Tem tudo a ver com essas questões da patologia. Incorporação de termos científicos e também teoria evolucionista e positivista, né? Então, algumas características